Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, que onde houver ódio eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdias que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olá, queridos amigos dessa Casa de Amor, Confraternização Espírita da Bahia. Estamos mais uma vez aqui de retorno para realizar o trabalho na Seara de Jesus. Já agradeço ao convite da diretoria da casa, por meio de quem eu saúdo os trabalhadores que a elaboram, mandando um abraço apertado e fraterno para meu querido amigo Ramon, para a querida amiga Ildenira e todos os companheiros que sempre nos prestigiam, confiam no nosso trabalho e nos envolvem nessa seara de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, trazidas por essa casa que há muitos anos nos presenteia com o amor, com o trabalho hercúleo, ininterrupto, pelo melhor, trabalhando os princípios doutrinários, nos levando consolo e amorosidade a todos nós. Então, neste momento, eu já solicito à espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da casa, a Jesus, a Mãe Maria, para que nos permita, no dia de hoje, ser mensageiros de uma mensagem de paz, de uma mensagem de reflexão, de uma mensagem de acolhimento em todos os nossos corações. Que o mundo invisível, que tanto nos traz notícias positivas, que nos traz aconchego, que nos traz consolo, e que laboram nessa casa de maneira muito positiva, possam, neste momento, estar na companhia de todos nós, nos intuindo, nos trazendo boas ideias para que sejamos, conforme já disse, mensageiros de uma mensagem de paz.
A proposta da casa no dia de hoje é para que possamos falar de um dos capítulos do Evangelho mais instigantes, todos são, mas um capítulo que nos conclama a uma reflexão profunda das relações humanas. O capítulo no qual o Divino Mestre Jesus nos convida a amar os inimigos. Capítulo 12 do Evangelho, que traz em destaque pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra, instruções dos Espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. Neste capítulo, que nós temos todos esses itens que vão sendo desdobrados, explicados, vão sendo trazidas mensagens do mundo espiritual sobre esses, nós vamos encontrar uma das mais belas lições deixadas pelo Mestre: amar os inimigos. Que desafio, meus amigos! Que tarefa árdua! Porque para nós, amar amigos é muito fácil, mas trabalhar a amorosidade com alguém que nós consideramos nosso algoz, com alguém que nós consideramos que nos fez algo, que nos magoou, que nos feriu, que nos trouxe alguma situação de desconforto, é muito difícil. E uma proposta dessa só poderia partir de um homem com a pedagogia de Jesus, de um homem com a capacidade de liderança fantástica que é esse Divino Mestre. Jesus que nos traz a segunda revelação, a lei do amor, para nos dizer que vale a pena amar sempre, para nos convidar à renovação diária, para nos dizer que é necessário, é curativo trabalhar o amor. Mas como amar alguém por quem eu tenho um profundo ódio? Então vejamos que neste capítulo o ódio é um dos itens. Por quê? Porque esse é um sentimento que brota em nós, ainda na nossa imperfeição moral, todas as vezes em que somos desafiados no que temos de mais difícil. E o ódio é algo altamente destrutivo. Por quê? Porque o ódio corrói, assim como a mágoa, assim como a vingança. Né? Aquele indivíduo que cultiva a vingança não tem vida própria. Quando nós ficamos presos no sentimento de vingança, nós deixamos de viver para viver em função da vida do outro, do que eu vou fazer com o outro, para dar o retorno do que eu considero que para mim foi destrutivo. Observemos que neste capítulo de amar os inimigos, Jesus nos convida a pagar o mal com o bem. E como fazê-lo diante do cultivo de sentimentos negativos? Como depurar para entender essa proposta do Cristo? Pagar o mal com o bem, ou seja, não permitir que tudo o que me foi feito, tudo o que foi construído no meu entorno, tudo o que me foi destinado negativamente pelo outro, que eu permita que seja o meu fio condutor. Eu preciso entender que pagar o mal com o bem é estar na sintonia do amor preconizada por Jesus. E para isso é um exercício. Nós temos muita dificuldade de entender a proposta do Evangelho porque nós nos deparamos com situações, com convites que são convites de renovação. E o que deveria parecer fácil, porque se eu me renovo, olha o nome, renovar. Quando eu me renovo, eu me melhoro. Mas acontece que o que poderia e deveria ser um instrumento para que eu compreendesse, para que eu possa compreender que é o meu caminho de libertação, na realidade se torna algo difícil pelo cultivo das más paixões que eu trago no meu mundo íntimo. Quando eu estou liberto de sentimentos destrutivos, eu consigo entender a proposta de Jesus. Eu consigo fazer uma leitura
com muita tranquilidade dos conselhos que ele nos dá. Por que eu falo conselhos? Porque Jesus não traz imposições. Isso é algo muito necessário de nós compreendermos. Jesus, em toda a sua pedagogia, ele não nos fala jamais de forma autoritária. Ele não nos fala jamais de forma na qual nós estejamos reféns de um discurso controlador. O discurso de Jesus é sempre um discurso conciliador. É um convite. Ele nos convida à renovação e respeita os nossos limites, as nossas questões mais profundas, nos dizendo que todos nós somos chamados para o banquete. Mas quem de nós quer estar verdadeiramente entregue nesse banquete? Então, quando nós encontramos um capítulo como esse, amados inimigos, não. Aí a gente diz logo, mas eu não sou o Cristo. Mas se ele é o modelo e guia da humanidade, e é a ele que seguimos, e é a ele que buscamos para a nossa melhoria de conduta, nós precisamos fazer o exercício diário do convite que ele nos faz através das mensagens evangélicas. E para seguir o Mestre, eu preciso me desprender de vícios morais intensos que nós carregamos, ainda no processo evolutivo no qual nos encontramos. Não precisamos sofrer, não precisamos nos sentir, somos assim, os piores seres deste momento, porque eu ainda não alcancei esse estágio de angelitude. Porque todos nós caímos e levantamos diariamente. Todos nós estamos num processo de aprendizado. Todos nós estamos diariamente fazendo o exercício da compreensão do amor. Então, quando nós claudicamos, o Mestre nos entende. Quando nós temos alguma situação que nos deixa vulneráveis diante de um convite que aparentemente é simples, mas que vai mexer com estruturas profundas cultivadas ao longo da nossa vida, claro que ele vai compreender o nosso estágio. Mas o convite de Jesus é posto para que nós possamos melhorar. Ele sabe, na sua pedagogia, no seu entendimento, de que se eu tenho à minha frente uma relação com alguém que profundamente me trouxe algo muito difícil, Jesus entende que é um processo lento e gradual para que eu chegue a este amor, que ainda não é o amor ágape, como foi o amor que ele sempre cultivou, que é o amor incondicional, porque ele sabe, um exemplo, uma mãe cujo filho tem a vida ceifada por alguém. Ele sabe da dor dessa mãe. Ele sabe que esse espírito, ainda em profunda transformação, em profundo processo de aprendizado, para amar alguém que lhe tirou alguém tão caro, lógico que não vai ser com essa celeridade. Jesus é amor. Jesus é compreensão. Então é claro que ele não vai exigir nada. Porque muitas vezes a nossa dificuldade no entendimento das suas mensagens é porque nós dizemos assim, mas Jesus disse dessa maneira e eu não estou seguindo, eu não estou fazendo a lição. Então aí às vezes a gente diz assim, na nossa praticidade, né? E na nossa forma de querer, na nossa ansiedade, não, isso aí não é para mim não. Isso aí é para alguém muito iluminado. Mas quando é que eu vou me iluminar se eu não me permitir? Aqueles que já alcançaram um estágio mais evoluído é porque passaram também por todos os processos de aprendizado e já compreenderam melhor algumas questões que para mim ainda são difíceis. Mas tudo é possível para todos nós. Agora eu me bloqueio.
Eu não me permito entender e passar pelo processo porque eu coloco logo uma barreira. Aí eu digo, não, eu não nasci para estar lidando com essas questões aí não. Essas questões são de uma profundidade muito grande, é para quem já está no estudo há muito tempo. Nosso grande problema talvez seja viver o Evangelho. Falar do Evangelho, às vezes, é muito simples, o discurso. Mas e a prática? Já tive a oportunidade de falar aqui para essa casa querida, em um outro momento. Né? Gosto muito de falar do Evangelho, fico muito feliz quando sou convidada a falar do Evangelho, porque à medida que nós vamos falando, nós vamos estudando, nós vamos nos instruindo, nós vamos melhorando os nossos padrões. Nós vamos trabalhando o que temos de mais difícil conosco, porque o primeiro ouvinte somos nós, expositores. Quando recebemos um convite, precisamos pensar por que esta mensagem nos chegou. E sempre também estou repetindo essa fala, que é uma fala que não se esgota, porque se do alto da minha soberba e da minha vaidade eu achar que eu já superei todos esses contextos e que estou falando para o outro, falando para vocês, queridos amigos trabalhadores dessa casa querida, para os amigos do mundo invisível que chegam neste momento também para nos ouvir, e que Raimunda já é conhecedora magnânime dessa questão e que não precisa mais se reformar, eu não entendi nada da proposta de Jesus. Porque o conhecimento ele é adquirido e construído diariamente. Somos eternos aprendizes. Estamos aqui num processo de educação. O espírito evolui na medida em que ele se permite a autoeducação para caminhar. Então, se eu acho que eu já sei tudo, eu já seria o quê? Espírito já estaria no mundo celeste. Né? Já tinha passado pelaquela escala espírita, né? Não estaria mais no mundo de provas e expiações, porque eu estou muito iluminada, e já estaria no mundo celeste com espíritos de envergaduras tal que eu não estaria mais aqui. Se eu começo inclusive, a achar que eu estou nesse patamar, pode fazer uma investigação de que Raimundo está em um franco processo de obsessão, que precisa fazer um tratamento sério e urgente. Então nós precisamos ter essa consciência de que esse aprendizado é para todos nós. Alguns de nós já conseguem, de maneira tímida, de maneira difícil, de maneira sofrida, olhar para alguém por quem temos alguma diferença, né? Para alguém com quem tivemos alguma situação de desconforto. Então, eu já consigo olhar, é um avanço, porque muitas vezes paralisados pelo ódio e pela mágoa, não conseguimos nem olhar para o outro. Vejam, meus amigos, que é um processo. Então, eu já consigo olhar. Eu já consigo me dirigir a essa outra pessoa para cumprimentar. Avancei. Eu já consigo estabelecer um diálogo. Avancei. São pequenos passos. Ah, Raimunda, mas isso não é amor. O amor que Jesus está falando é a construção de um processo que é gradual. Por isso eu disse anteriormente da nossa dificuldade de entender a mensagem evangélica. Porque nós temos a ideia de que ou tudo é muito passe de mágica, ou eu não tenho condição de fazê-lo. Quando não é assim. Para alguns, esse processo é mais rápido, de maneira mais rápida, para outros de maneira menos rápida, mais lenta. Entretanto, é necessário que façamos, é necessário que caminhemos, porque é daí, meus irmãos, meus amigos queridos, que nós vamos construindo e entendendo que viver o Evangelho é colocar no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus.
Viver o Evangelho é um desafio diário. Como eu disse, eu posso conhecer os 28 capítulos, saber aqui falar de uma maneira poética, de uma maneira brilhante, as mensagens dos Espíritos que aí trouxeram mensagens onde o nobre codificador Kardec, né, organizou. Posso falar das mensagens de Santo Agostinho, do Espírito de Verdade. Posso trazer todas as mensagens de São Luís e tantos outros. Entretanto, no meu dia a dia, no meu fazer diário, nas minhas relações interpessoais, eu não coloco nada na prática. Esse é o desafio. E vejam que desafio amar os inimigos. Só Jesus, um espírito dessa envergadura moral, um espírito puro, o grande governador do planeta, para nos oferecer a oportunidade de pensar sobre esse contexto do amor que liberta. Por quê? Vejam, meus amigos, que neste capítulo, quando ele diz pagar o mal com o bem, é um convite, inclusive, para que nós não nos tornemos mais alguém que soma o mal. Isso é de uma grandeza, de uma beleza, que nós não conseguimos, muitas vezes, entender porque nós não paramos para pensar como Jesus é suave, como Jesus é leve, como é maravilhoso falar deste homem fantástico, que vem nos falar de beleza. Que beleza, Raimunda? A beleza estética? O padrão da beleza? Não. Jesus vem falar da beleza do nosso mundo íntimo. Jesus vem nos dizer que todos nós temos aqui, neste mundo, a capacidade de amar, a capacidade de vivenciar experiências belíssimas, de educar sentimentos para nos libertar dos grilhões, como bem nos diz a veneranda Joana de Ângeles, quando nos fala da mágoa, quando nos fala do ressentimento, como instrumentos que são correntes. Por que são correntes? Porque nos aprisionam. Vejam que muitos de nós passamos anos cultivando sentimentos tão ruins e repetindo, né? Ah, eu não perdoo, essa pessoa me magoou, essa pessoa fez. Às vezes a gente passa anos em função de uma história que a pessoa que muitas vezes teve essa questão conosco já nem lembra mais de nós. Mas a gente fica, né? Não fale nem o nome me faz mal. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que eu dou ao outro, inclusive, o poder de me controlar. Isso é muito sério. A gente não pensa sobre isso. Então, às vezes, assim, nós dizemos assim, o que me alimenta é o ódio que eu cultivo em relação a tal pessoa e que eu vou mostrar para ele que eu consegui e tal, aquelas coisas, né? Às vezes aquelas brigas por cargos. Aqui é um exemplo que eu estou dando, mas nós temos inúmeras situações, mas assim, muitas vezes nós ficamos, olha, eu provei para essa pessoa que eu chegaria lá, que eu cheguei lá, porque ele duvidou da minha capacidade. Eu consegui, vou mostrar. Então, na realidade, a minha vida eu construí em função de mostrar a alguém o que eu posso conseguir. Isso é tão pouco. Será que a minha vida é de uma pequenez tão grande, fazendo, né, esse trocadilho propositalmente? É de uma pequenez tão grande que eu preciso provar a alguém, todas as vezes,
que eu tenho uma conquista de algo que uma pessoa me disse que eu não conseguiria. Vejam como nós perdemos tempo. Tudo isso tem a ver com amar os inimigos. Tudo isso tem a ver com pagar o mal com o bem. Tudo isso tem a ver com os itens que Jesus nos traz aqui para a reflexão. Que os evangelistas, né, porque nós sabemos que Jesus nada escreveu, que quem nos trouxe as mensagens deixadas por ele foram os evangelistas, sendo que desses, do Evangelho de Lucas, é todo baseado nos relatos de Maria. Os demais, Mateus, João e Marcos, estiveram com Cristo, mas aquele que mais esteve perto foi Mateus. Marcos, o Evangelho de Marcos é mais dos relatos de Pedro, né? E João, que também já esteve próximo, mas que o que mais esteve foi Mateus. Mas são esses os evangelistas que nos trazem notícias do mundo de convivência do Cristo com as parábolas, com aqueles ensinamentos que ele foi deixando por onde passou. Então vejam, eu peço licença para ler essa passagem de pagar o mal com o bem, porque é de uma profundidade onde ele diz assim, abre aspas, aprendestes o que foi dito, amarei vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Isso era o que era ensinado. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disto tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não encontrarei no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 20. Fantástico. Aí é no item 1. Aí no 2 nós vamos ouvir o seguinte. Se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem senão aqueles que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais senão aquele de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperar, e então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é o bom para os ingratos, e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. É de uma beleza, meus amigos, esse chamado do Cristo. Porque Ele está nos convidando à libertação do nosso espírito. Porque quando eu perdoo, porque aqui tem a ver com perdão, eu me liberto. O outro, se não quer me perdoar, é um problema do outro. E ele é que vai ficar preso. Mas quando eu faço esse exercício, porque para amar o inimigo, eu vou precisar trabalhar, fazer o exercício do perdão. Eu vou precisar trabalhar o entendimento de que aquela situação de desconforto que ocasionou a minha relação de antipatia, de ódio, de sentimentos vulgares em relação ao outro, precisam ser desconstruídas. Então, esse entendimento é que vai me dar a condição de me libertar. E aí, se eu utilizo os mesmos instrumentos que o outro, não, vou pagar o mal com o mal, eu vou ficar sempre naquele círculo vicioso. Mas se eu pago o mal com o bem, eu estou entendendo a proposta de amar o inimigo.
De que maneira, Raimunda? A pessoa me fez o mal e eu vou pagar com o bem? De que maneira? Muitas vezes essa pessoa pode vir, inclusive, a precisar de nós. Quantas vezes, quantos casos nós temos aí, né? De pessoas que nós conhecemos ou que nós vivenciamos, de que tivemos uma diferença com alguém e no círculo da vida, nas muitas voltas que o mundo dá, nós nos encontramos com essa mesma pessoa, às vezes numa situação em que eu tenho a condição de dizer um sim ou um não. E dependendo do que eu disser, a vida dessa pessoa pode ter uma continuidade positiva ou negativa. Aí vem a grande lição. Olha pagar o mal com o bem. Se eu tenho essa condição neste momento de dizer um sim que vai ajudar essa pessoa e eu digo o não de forma vingativa, eu não entendi a proposta de Jesus para construir esse amor. Mas se eu digo sim e permito que essa pessoa caminhe, que construa seus sonhos, que dê continuidade ao que está buscando, eu começo a entender o que é pagar o mal com o bem. Me recordo certa vez uma colega conversando, ela chefe, ocupando um cargo de gestão em um setor do serviço público. E nós conversávamos exatamente, né? Falávamos sobre essa proposta do Evangelho, de pagar o mal com o bem. E aí ela dizendo, nesse dia ela chegou no grupo de estudos assim, muito sensibilizada com a questão, porque chegou às suas mãos um processo de um funcionário, uma pessoa que esperava há 20 anos a anuência do chefe imediato para que seu processo tivesse uma continuidade e pudesse receber o que lhe era de direito. Essa pessoa já estava muito doente, necessitando desse ok, mas nas mãos de quem ficou esse processo 20 anos, de quem ocupou este cargo, o processo não caminhou. E quando essa pessoa saiu do cargo, que aí essa colega entrou, que ela foi, né, começou a fazer uma espécie de mutirão para dar celeridade a uma série de processos e tal, que ela pegou esse, que ela olhou, ela disse que não acreditava, 20 anos precisando de um ok, era uma simples assinatura para que a pessoa pudesse receber o que lhe era de direito, mas aí ela ficou tão pressionada por que daquilo que ela foi procurar saber por quê, o que é que tem aqui, e aí foi ver que existia uma mágoa da pessoa que daria o ok em relação ao colega de trabalho, e ele prejudicou por todo um tempo. Nesta máxima, nessa conta, quem o fez vai responder. Lógico. É a lei de causa e efeito. Aí alguém pode dizer, ah, mas aí essa pessoa está sendo castigada? Que Deus é esse que pune? Não. Não é a punição. É a resposta pela minha conduta. A nossa dificuldade de entender a doutrina espírita. Quando nos traz lá, né, Livro dos Espíritos, lei de causa e efeito, é da lei. De que lei que Raimunda construiu? Não. A lei que o divino nos traz para nos dizer da justiça, para nos dizer se você teve uma conduta que não foi a melhor, você precisa responder pelo que você fez. Então, se eu atraso a vida de alguém 20 anos por vingança, eu tenho que responder a alguém. Claro. E vou responder. Então, nós estamos falando de amar os inimigos. Essa pessoa teve uma situação de desconforto com a outra em um determinado momento, ela guardou
guardou e prejudicou de uma maneira muito perversa. Eu não entendo a proposta do Cristo, né? Não entendi. Então, se eu tenho nesse momento a oportunidade de deixar que essa pessoa caminhe, olhe eu amando o inimigo. Porque quando a gente fala amar o inimigo, aí na nossa interpretação é logo aquele amor ágape, como eu falei, não. Nas pequenas situações, nos meus pequenos comportamentos que eu vou deixando fluir luzes, eu vou deixando fluir energias positivas, eu estou entendendo o que é esse amar o inimigo. Jesus nos convida ao banquete e a este trabalho de maneira progressiva. Porque eu já me vejo assim, o amor, aquele amor da mãe com o filho, não é ainda nesse contexto. Esse seria o ideal. Nós vamos chegar lá. Mas no momento em que eu já não tenho uma atitude pequena como essa, que nós narramos há pouco, eu já comecei a fazer esse movimento. É necessário para a libertação e para o crescimento do meu espírito. De Raimundo é espírito que precisa melhorar. Né? Então, vamos vendo aí, ó, olha, os ensinamentos de Jesus. Amar os inimigos. Jesus que foi tão perseguido. Jesus que foi tão massacrado. Jesus que foi execrado. Jesus que passou, meus irmãos, por situações tão difíceis. Que vivenciou questões tão duras. Veja que ele nos diz aqui nesse pagar o mal com o bem, amar aqueles que vos caluniam. Uma calúnia, uma história construída de uma mentira sobre alguém que prejudica a vida dessa pessoa é algo muito duro. Quem se livra de uma calúnia? Mas o caluniador vai responder. A mim? Não. Ele vai responder ao divino. Eu sei que é muito difícil a gente, né? Poxa vida, mas essa pessoa inventou uma história que me prejudicou. Essa pessoa inventou algo que me fez ficar preso atrás das grades anos. Quantas situações nós temos a oportunidade de ouvir aí nos noticiários? De pessoas, às vezes, que ficam presas anos sem nada ter feito, porque alguém mentiu, inventou. Né? Certa vez, vi uma reportagem de um irmão que deixou que o irmão fosse preso em seu lugar e que esse irmão ficou anos tentando provar sua inocência e quando conseguiu provar que realmente não foi ele quem tinha cometido o crime, mas o outro. Ele vai responder? Vai, com certeza. Como eu disse anteriormente, é da lei. Mas eu me lembro assim, foi algo que me tocou muito quando o repórter perguntou se ele tinha ódio do irmão, se ele tinha mágoa. Ele disse que ele se ressentiu durante muito tempo, mas que o fato da verdade ter aparecido, que ele tinha certeza no coração que um dia aquilo iria ser resolvido. Como foi? Que o fato da verdade ter aparecido, que ele só esperava que o irmão tivesse a dignidade de se entregar e servir e responder pelo que tinha feito. Né? Porque ele tinha plena consciência de que ele estava livre de qualquer situação que não fosse a de continuar caminhando. Ele disse, eu já senti muito, chorei muito, tive um momento de raiva, um momento de querer entender o que estava acontecendo, porque meu irmão, ele ainda falou assim, meu sangue me deixou tanto tempo pagando por algo que eu não fiz. Entretanto, hoje eu oro por ele. Isso é de uma grandeza, porque orar pelo inimigo é outro convite. Quando eu consigo orar por alguém por quem eu
tenho algum sentimento que não foi positivo, que ainda está, frágil, eu já estou conseguindo me libertar. Início da libertação. Isso é fantástico. E, meus irmãos, dá uma sensação de alívio da alma tão profunda, que vivendo a experiência é que nós vamos ter a dimensão de como é bom não ficar preso a sentimentos inferiores. Mas é um exercício, conforme eu já falei anteriormente. Eu preciso a todo tempo fazer este movimento para entender quando Jesus nos chama a atenção da necessidade de, inclusive, amar os inimigos desencarnados. Amai os vossos inimigos. Aí aqui tem os inimigos desencarnados. Nós temos. Todos nós. E esses inimigos desencarnados, muitas vezes, vêm do mundo espiritual, através das reuniões mediúnicas, para nos falar dessa relação conturbada que não ficou bem resolvida, e que eu, encarnado, continuo nutrindo um ódio por aquele que já não está mais entre nós fisicamente, encarnado, mas, tá por aqui, bem perto, eu fico nutrindo, e também do outro movimento. O espírito, muitas vezes, com ódio, com ressentimento, com mágoa, porque não conseguiu dar conta com o outro enquanto estavam ambos encarnados. E aí nós temos muitas vezes esses casos assim intensos de obsessão grave, que demanda muito tempo, muita paciência, muita perseverança para que essa amarra se desfaça. Muita educação do espírito encarnado e do desencarnado. Então, amigos, confiemos na nossa capacidade de aprendizado. Nos entreguemos para a nossa libertação. Façamos a lição de casa que Jesus nos ensinou e nos convida. Sejamos seguidores de Jesus. Seguindo-o, iremos fazer o movimento de encontro com o Evangelho, o movimento de educação dos nossos sentimentos. Seguindo a pedagogia do Mestre, vamos nos libertar e trabalhar, porque amar os inimigos é altamente desafiador, mas é altamente libertador também. Para concluir, que o nosso tempo já está se esgotando, temos inúmeros relatos na literatura espírita de irmãos que nos trazem do mundo espiritual a libertação do espírito quando conseguem se desfazer desses grilhões e dessas amarras. Que nós possamos verdadeiramente seguir Jesus, trabalhar o alto amor, trabalhar o amor universal, entender que o amor liberta e é com ele, com esse sentimento, que precisamos nos afinar, precisamos nos encontrar. Quero agradecer mais uma vez ao convite dessa casa querida, desejar a todos muita paz, muita luz, muito equilíbrio, um ano de profundo entrosamento com os ensinamentos de Jesus e dizer um até breve, falar da minha alegria, da minha satisfação sempre de estar com esses irmãos, reiterar minha gratidão e dizer a todos do bem que é fazer o bem sempre. Que Jesus nos abençoe. O Homem, Roberto Carlos. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que
já existir. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouve. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou